Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com você os 6 primeiros versículos e a nossa mensagem vai se basear nos 3 primeiros. Efésios, capítulo 4, vou ler de 1 a 6, nossa mensagem de 1 a 3. Texto que tem sido recorrente nesses últimos meses, vez por outra é citado, vez por outra ele é trabalhado, e hoje nós vamos, à luz do nosso tema para esse ano de 2023, recorrer a esse texto para trabalharmos as bases de uma igreja edificada em Cristo. 3 bases que nós queremos trabalhar com os irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, Tua palavra está diante de nós, e eu rogo, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor esteja iluminando nossa mente, nosso coração. Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos levando, ó Deus, cativos à Tua palavra. Mais do que qualquer outra questão, ó Deus. Que o pregador, ó Deus, seja escondido atrás da Tua cruz. E que, ó Deus, na Tua palavra, nós possamos não apenas ser esclarecidos, trabalhados, mas, ó Deus, assumirmos o firme propósito de cumprir aquilo que ela nos chama, aquilo que ela nos direciona. Trabalha conosco, ó Deus. Se alguém que não te conhece nessa noite possa te conhecer, possa ser trabalhado por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, há alguns anos atrás, cerca de 2, 3 talvez, um pastor muito conhecido na internet, já de bastante tempo, pelo menos uns 20 anos, esse pastor começou a ficar ainda mais famoso nas redes sociais. E o que acontece é que, creio que a maioria dos irmãos aqui talvez tenha conhecimento disso, numa dessas redes você abre caixas de perguntas. E alguém então manda a sua dúvida, o seu questionamento, manda a sua pergunta, e vários fazem momentos de respostas e começam dali uma série de debates sobre determinada temática. Mas esse pastor ficou muito famoso por causa de um bordão devido às perguntas que lhe eram enviadas. E ele ficou famoso por causa dessa expressão: vocês não são crente, não. Alguém mandava uma dúvida séria e ele respondia. Daí a pouco começaram a mandar algumas situações completamente descabidas. E pessoas se dizendo cristãs. E aí ele foi ficando famoso com repetir essa questão: vocês não são crentes, não. E bem mineiro, do nosso jeito de Juiz de Fora para lá, né? Porque daqui é outra história. E eu creio que muitos aqui já estão ligando quem eu estou falando a respeito disso. É interessante, querido irmão e irmã, que no começo, quando essa expressão era falada, havia um certo impacto. Havia uma questão de a gente se colocar e pensar: será que isso é coisa de crente, esse tipo de pergunta ou não? Mas depois acabou caindo num lugar comum. E mais um pouco acabou virando um jargão meio de piada, de zombaria. E aí se tornou comum nesses grupos também de redes sociais, mas grupos, por exemplo, de WhatsApp, as pessoas de repente colocarem certas questões e colocar aquela figurinha, uma imagem uns aos outros, dentro
da família de Jesus Cristo. Se a nossa questão é buscar edificação, irmãos, dentro dessa proposta, a gente precisa quebrar algumas disputas, algumas situações de separação e buscar, irmãos, honrar questões básicas do Evangelho para que a gente encontre crescimento sadio. A ideia aqui é muito simples. Pensa se você vai fazer uma reforma na sua casa. Pensa se você, em um determinado momento, quer estruturar alguma questão sua, quer dar uma bola no carro, quer colocar uma situação em que você vai, de repente, melhorar uma situação. A primeira questão que você deve observar é, na casa, se você tem estrutura para fazer aquilo ali. Tem alicerce? Consegue suportar o peso do que vai ser colocado ali? Vai trabalhar com o carro? Quer fazer melhoria? Será que suporta esse tipo de roda que você quer colocar? Essas medidas? Vai ser para essa finalidade mesmo que você tem em pensamento? Vai servir? Vai te ajudar nisso? Mas se você não observa os fundamentos, e aqui olhando para as palavras de Jesus, se você não observa se está construindo sobre a rocha ou sobre a areia, você está fadado a, em determinado momento, você se frustrar com aquilo que está caminhando, construindo, tensionando fazer. E na nossa vida espiritual, irmãos, não é diferente, nem um pouco. Eu não posso caminhar com os irmãos aqui falando de edificação, de determinadas situações maravilhosas, mas se antes a gente não chegar e verificar se os nossos alicerces estão de fato bem firmados naquilo que nós nos propomos a viver. Vocês não são crentes, não? Por que essa pergunta? Será que as questões levantadas talvez fossem para ser trabalhadas de uma outra forma, num outro momento, num outro lugar? Será que as pessoas que estavam levantando questionamentos não estavam se aproveitando de um ambiente de rede social, alguma coisa assim, para de repente forçar aquele pastor a de repente escorregar numa resposta? Gostaria de caminhar então com você, querido irmão, irmã, em 3 bases que nós devemos avaliar para pensarmos de fato se nós somos uma igreja que vai se edificando em Cristo ou, de repente, nós precisamos voltar e trabalhar algumas questões da nossa vida. E à luz desse texto, eu gostaria de chamar você então para 3 palavrinhas que nós vamos trabalhar essa noite. A primeira delas é chamado, vocação. É de fato você responder a pergunta diante de qualquer situação que você for pensar na sua caminhada. Você ter no seu coração a pergunta: para que eu fui chamado? Qual a finalidade da minha caminhada aqui? E por aqui você busca sua família, por aqui você pensa no seu trabalho, por aqui você pensa na sua vida dentro da igreja, por aqui você pensa dentro da sociedade qual o seu papel. Porque, queridos irmãos, se alguém não discerne qual é o seu chamado de fato, tal pessoa vai ser confundida e vai confundir outros. Ela não só não terá resposta para talvez os seus questionamentos mais simples e também para os mais complexos, como em muitos momentos ela vai confundir outros, confundir a sua casa, confundir pessoas ao seu redor, ela vai confundir-se diante das situações que estão sendo apresentadas aí. E tudo isso por quê? Porque talvez não entenda de fato qual é a base do seu chamado. Nesses nossos dias, irmãos, todo mundo é especialista. Por quê? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E por quê? Porque talvez nós venhamos ser aqueles que vão ouvindo as coisas apenas na sua superfície. A gente não tem o cuidado de avançar um pouco mais e descer
ir até uma profundidade que nos seja segura para a gente poder emitir uma opinião, uma palavra, talvez um entendimento correto sobre determinado assunto. E eu gostaria então de que você olhasse para a palavra de Deus, porque Paulo, na primeira chamada que ele faz nesse texto que nós lemos, que não é a primeira em si, na carta aos Efésios, ele vai trazer um pedido, uma súplica. Ele diz no seu texto assim: eu rogo a vocês. É quase que Paulo, irmãos, dizendo para aquelas pessoas: olha, por favor, para pensar. Por favor, ouça o que eu estou conclamando que vocês se liguem. Paulo não está dizendo para aquela turma assim: olha, dá uma pensada. Paulo não está dizendo para aquele pessoal assim: olha, talvez, quem sabe. Paulo está dizendo: gente, meus amigos de Éfeso, meus irmãos, eu estou implorando que vocês vejam que na minha situação eu sou um prisioneiro do Senhor. E Paulo aqui está dizendo, irmãos, tanto a figura literal, porque estava mesmo em prisão, quanto uma figura um pouco mais profunda, onde ele dizia: eu não posso sair daquilo que eu estou cativo, que é o nome do meu Senhor, do meu Deus. E em cima dessa questão eu estou implorando a vocês que vocês andem de um modo digno, de um modo que seja coerente, de um modo que de fato venha mostrar quem vocês são diante da pessoa de Jesus Cristo. Qual é o chamado, qual é a vocação que vocês obtiveram nessa sua caminhada. Se você quer entender isso, volte um pouco para Efésios, capítulo de número 1, quando Paulo começa, irmãos, a tratar com aquela igreja, a primeira questão que ele diz para aquele povo é uma bela de uma sentença, que no capítulo 1 pega dos versículos 3 até o versículo de número 14, uma sentença só, dividida em várias frases, mas se você pegar todos os versículos, você não vai ver um ponto final, a não ser no verso 14. Paulo começa uma grande oração dizendo: bendito seja o Senhor Deus, aquele que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem nos dado tantas questões, tanto na vida espiritual, nas regiões celestes em Jesus Cristo, como nos chamou, nos escolheu, como nos deu uma direção nele. E veja aí aonde e quando foi dado isso. Na eternidade, antes da fundação do mundo, o Senhor nos vocacionou para que nós estivéssemos, irmãos, de uma forma muito regrada, sendo irrepreensíveis, é o que ele diz, perante o nosso Senhor Jesus. Paulo vai descrever, irmãos, nos capítulos 1, 2 e 3, como é o chamado, a vida de uma pessoa sem Cristo quando passa a ser chamada então e chamado depois de um cristão. 3 capítulos ele vai trabalhando isso de uma forma maravilhosa, irmãos. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim: ele vos deu vida quando vocês ainda estavam mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais vocês andaram outrora, segundo o curso desse mundo. Uma pessoa morta anda segundo os valores que são desse tempo. Como ele diz em Romanos 12, 2, anda com a sua mente cauterizada nos valores que não são os valores do Senhor. Ele vos deu vida. E ele diz no verso de número 3 do capítulo 2, eu também andei assim. Vocês não são os únicos e eu não estou me colocando acima de vocês, ao contrário, eu também fui alguém que fui perdido. Eu também andei segundo o curso desse tempo. Verso 4 do capítulo 2, mas Deus, rico em misericórdia, rico em amor, de uma forma muito, muito linda, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí no versos 8, 9 e 10 ele diz, vocês foram salvos então por graça, por fé. Isso não vem da sua virtude, isso não vem da sua capacidade de elocubrar sobre determinados assuntos, isso não vem da sua grandeza, dos seus esforços, mas isso vem pela graça,
para que vocês, por graça, feitura dele, verso 10, criados em Jesus, vocês exerçam boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que vocês andassem nelas. Para que eu fui chamado, querido irmão, querida irmã? Como eu devo andar de forma digna desse chamado? Entendendo, irmãos, que antes de nós cairmos em certas práticas, que a gente pense se isso de fato reflete o chamado que eu tenho. Nós vivemos em dias, irmãos, em que a gente é provocado, a gente é cutucado, para o tempo todo a gente emitir opinião. Mas aí a pergunta, com base em que eu emito opiniões? Com base em que eu entro em certas disputas? Com base em que eu me levanto para acusar alguém dizendo assim, como é que pode um crente agir dessa forma? Com base em que eu posso dizer, então, vocês são crentes? Não. Se eu não sei que base é essa, eu deveria começar a buscar aprender para entender aonde eu estou. Mas o texto, irmãos, Paulo diz assim, como novas criaturas, se você nasceu de novo, se você entendeu que você foi chamado para ser um salvo, para ser um adorador, se você tem discernimento do que é o seu chamado real como um crente em Jesus, você vai entender que agora essa é a sua condição de partida, essa é a sua condição de caminhada e também essa é a sua condição de futuro. Veja, querido irmão, você, se um dia entendeu a palavra de Cristo, você recebeu uma palavra de ser um novo homem, uma nova mulher. Essa é uma realidade que você carrega com você? A realidade de dizer, eu confessei Jesus como meu suficiente Salvador. Essa é uma realidade que está no teu coração? Você de fato, para você mesmo, você tem essa convicção de que é um salvo em Jesus Cristo? Que se Jesus entra por essa porta agora, você vai estar com Ele na eternidade? Porque essa é a mais profunda raiz da vida de alguém que se diz um crente. Eu não respondo que sou crente pelas posses que eu tenho. Eu não respondo como crente com a minha profissão. Aliás, eu era talvez um grande profissional de uma área. Quando eu encontrei Jesus, eu quero ser um profissional além daquilo que eu era, porque eu recebi um novo código de ética, o código de cristão. Eu recebi um código que vai além daquilo que as pessoas esperam de mim naturalmente. Porque eu agora não olho mais para as pessoas pensando, olha, eu tenho que prestar conta A, B, C ou D. Isso é uma realidade, mas uma realidade menor. Na vida, irmãos, eu agora olho para Jesus, porque Ele é o meu supremo pastor. Rogo-vos, pois, irmãos, andem de modo digno disso. Novo homem. E essa condição, então, precedendo as demais, irmãos, ela vai mostrando que os nossos hábitos são mudados. Talvez eu esteja falando de alguma coisa que está muito fora de moda. Porque há um tempo atrás, e eu vou te fazer perguntas aqui que sejam talvez retóricas, mas veja, talvez você já tenha sido provocado assim. Em determinada situação, você como não cristão agia de um jeito, mas aí você encontra Jesus. E alguém, de repente, diz assim, uai, fulano, você não era assim? O que houve contigo? Você entrava nas festas com a gente, fazia o que todo mundo fazia. Você era alguém que não tinha nenhum tipo de limite para bebida, para conversas, para piadas. O que houve com você? Você mudou? Virou crente? Mas estranho, irmãos, que hoje essa é uma pergunta que tem sumido. Será que os crentes agora deixaram esse padrão? Será que essa pergunta caiu em desuso? Porque talvez a gente está tão naquele
afã missionário, né? Que a gente cai para fazer as coisas que o mundo faz com o objetivo de conquistar alguns. E sim, eu estou sendo irônico nessa hora. Sabe, irmãos, no trato em casa, marido, você não era desse jeito, o que está acontecendo? Você está mudando. Você já foi provocado assim, irmão? Ou será que a sua chamada, a sua caminhada com Jesus, ela começou porque você tinha alguns alvos e você entendeu que talvez Jesus pudesse te ajudar nesses alvos, mas Jesus ainda não entrou como autoridade na sua vida. Jesus ainda não é o Senhor para te dizer para. Jesus ainda não é o Senhor para dizer não fala desse jeito. Jesus ainda não é o Senhor para te dizer assim, não faz, não vá em tal lugar, não entre nessa questão. E sim, irmãos, muitas vezes nós somos criticados porque como cristãos a gente parece que tem mais não do que sim na nossa caminhada. E é verdade, a vida de um cristão é uma vida que é repleta de momentos em que a gente tem que se frear e ser freado pelo Senhor. Chamado. Eu fui chamado para quê? Para ser salvo, para ser um adorador, mas eu fui chamado também para anunciar a salvação. Eu não fui chamado, querido irmão, querida irmã, para pensar apenas em mim, mas como um crente em Jesus, eu vou ganhando a dimensão de que Jesus quer salvar a minha casa e não apenas a mim. E para isso Ele precisa me usar, me utilizar. Eu preciso entender, irmãos, como alguém chamado, que eu não sou mais alguém livre, leve e solto, mas o Senhor quer utilizar-se de mim para que alguém do meu trabalho possa conhecê-lo. E isso envolve testemunho, isso envolve conversa, isso envolve quebrar talvez aquele ranço de não vou falar nada com ninguém, mas dizer para a pessoa num determinado momento, aonde o Senhor me abrir uma porta, e se eu estou ali ligado com o Espírito do Senhor, Ele soprar e diz, testemunha. Mas testemunhar o quê? Se talvez eu não tenha noção daquilo que eu fui chamado. Uma pessoa que entende, irmãos, que é chamado para anunciar o Evangelho, ele sabe que tem uma meta, que é crescer, ser edificado. Mas ele tem uma segunda meta, que é transmitir o Evangelho. E o seu olhar agora, como crente, passa a ser estratégico. O seu olhar como crente passa a ser focado em libertar pessoas da sua condição de perdidos. E mais, irmãos, as pessoas não sabem que estão perdidas. Normalmente, conversando com uma pessoa incrédula, ele não está nem aí para o Evangelho. E diante do Senhor, a gente precisa então pedir que portas sejam abertas para que aquilo ali se torne um momento de uma conversa evangelística. Mas perceba que muitos crentes hoje em dia, por conta do costumeiro jargão que vai entrando dentro das nossas conversas brasileiras, a gente vai entendendo pessoas quase que como crentes. Algumas décadas atrás, comunicadores passaram a chamar aquilo que nós chamamos de o Senhor, o nosso Deus, começaram a chamar de o cara lá de cima, de o paizinho que é bom para todos, daquele que qualquer um pode se achegar de qualquer maneira. E veja, a igreja na sua ingenuidade, porque parece que agora o mundo está se tornando nosso amigo, está abrindo os braços para nós, a igreja começa a dizer isso, é o cara lá de cima e tal, quem sabe a gente possa conversar com ele, mas a gente perde a noção de que a gente está ali para pregar. E a pregação, querido irmão, envolve a pessoa realmente assentir com o Evangelho e dizer, eu quero ser salvo. Ou a pessoa rejeitando, dizer, eu estou realmente me entregando para dizer que eu não quero esse Jesus. E isso implica em morte espiritual, isso implica em inferno. Mas perceba como falar em inferno dentro das igrejas hoje se tornou algo que as pessoas têm medo. Palavras que a gente evita falar. E às vezes, irmãos, aqueles que são chamados, não andando de modo digno com a sua vocação, são crentes supersticiosos, medrosos.
Crente que talvez tenha até medo de gato preto. Né, Zezé? Mas uma terceira questão que você foi chamado, querido irmão e irmã, é para ajudar os outros crentes, esses mesmos que estão aqui, ó, perto de você. Esses que você às vezes fica meio bravo quando o pastor fala assim, olha para o seu irmão que está do lado. Sabe, meu irmão, se você ainda não aprendeu isso, eu preciso te falar de púlpito. Você vai olhar para onde, se não for para o seu irmão? E se você não é parte de cura de outros irmãos, pode ter certeza que às vezes você é parte de estrago na vida de outros irmãos. Pastor, que palavra dura. Meu irmão, quem comigo não ajunta? Então, se você não serve para edificar, tome muito cuidado, porque não existe neutralidade dentro da vida espiritual. Essa é a primeira palavra, chamado. Mas olhe para o seu texto, porque Paulo começa a qualificar agora no verso 2, algumas características, irmãos, que precisam estar na nossa caminhada. E a segunda palavra que eu quero trabalhar com você, depois que você realmente consegue discernir, pensar, trazer para a sua vida se você é um chamado ou não, é a palavra humildade. Essa é uma palavra, querido irmão, que muitas vezes traz para nós uma série de confusões. Gostaria que você caminhasse comigo. Imagina você num grupo, um grupo interconectado de pessoas, e essas pessoas confiam umas nas outras. Já quero te perguntar, e você responde aí no seu coração, você confia nessa pessoa que está aí perto de você? Você tem confiança que pode se abrir com ela? Você pode falar da sua dor e alguém então vai te responder com compaixão e com oração. Você pode falar também das suas alegrias, suas vitórias. E aí alguém vai se alegrar com você. Minha pergunta já direta, você já viu que talvez em determinados momentos você não compartilha aquilo que Deus tem te dado, porque talvez alguém vai pensar que você possa favorecê-lo. Nem posso falar da bênção que eu tenho lá em casa, porque vai que alguém vai me pedir emprestado. Nem posso falar daquilo que o Senhor me deu essa semana, porque o outro está passando tanto aperto, vai começar, né? Crente não acredita em olho gordo, né, irmãos? Ainda, né? Mas começa a gente a se levantar e dizer aí, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer igual, porque olha só. Tenso. Você oferece auxílio a esse grupo, você oferece encorajamento a partir da Escritura e permanece ao lado até que talvez um pecado pareça que não está tirando mais vantagem sobre aquela pessoa. Nesse grupo hipotético aqui, há a franqueza, a liberdade, a amizade, os fardos são compartilhados. A pessoa dá e também recebe sabedoria dos demais. Não é aquela questão de conselhos banais, mas Jesus está no centro de todas as coisas. Irmãos, nós queremos mais disso ou não? Mas perceba, irmãos, que nesse nosso tempo, isso parece ser muito complicado nas igrejas dos nossos dias. Porque o que acontece é que muitos crentes, eles entram dentro de templos, eles querem ouvir uma boa música, eles querem ouvir uma palavra que lhes mexa na emoção, naquele momento em que talvez o ego seja inflado. Eles querem ter palavras motivacionais, você é o cara, você vai vencer, ninguém te segura, agora vai. Mas os crentes entram e eles não querem saber quem está sentado ali do lado e o que aquela pessoa está passando. Os crentes entram e eles não querem ser incomodados com pedidos de oferta, pedidos de dízimo. Aliás, nos últimos tempos, o que mais se tem visto é um jeito de tirar a questão do dízimo da Bíblia e colocar uma outra questão, que é do tipo assim, olha, se você está empolgado, se você sentiu que isso foi abençoador, então vá lá, contribua com o nosso ministério, deixa o seu like e compartilha com alguém esse vídeo. As pessoas entram dentro da igreja, irmãos, não mais para se curvar em adoração, mas elas entram dentro da igreja para dizer, Jesus, eu estou aqui, e por eu estar aqui, você tem que retribuir pela minha presença.
E aí, a gente pode então, dessa forma, irmãos, questionar essa palavrinha. Onde está a humildade? Onde está a humildade, irmãos, que nos faz olhar para os outros e dizer, não tem nada a ver com essa pessoa, a gente só está no mesmo lugar. Na segunda, na sexta, no sábado, a gente não tem nada em comum. Então o meu compromisso se restringe a essa hora e meia que a gente passa junto. O meu compromisso em chamar o outro de irmão é apenas porque ele diz que professa a mesma fé que eu. E aí, querido irmão, querida irmã, a pergunta que eu te fiz vai gerar um diagnóstico. Você confia nessas pessoas que estão aí perto de você? De verdade? Para abrir seu coração e expor as suas lutas, seus medos, sua dor. Mas essa pergunta é uma pergunta de mão dupla. Você inspira confiança nas pessoas para que elas possam se aproximar de você, abrir seus corações, compartilharem suas dores. Tem em você confiança de que aquilo que talvez seja compartilhado vai ficar com você. Que você não vai ser... Aqui não acontece isso, mas em outros lugares. Né? Aquele que, olha, poxa, fulano veio me compartilhar um negócio aí, a coisa está feia lá, hein? É bom a gente ficar longe. E aonde que entra a humildade nisso, irmãos? Na confusão dessa expressão, que muitos hoje atribuem humildade a uma questão da gente não ficar contando vantagem das coisas que a gente tem. Muitos atribuem humildade à pobreza, fazendo um sinônimo, quando não há sinônimo algum disso. Muitos dizem que a pessoa é humilde se ele tem determinados gestos que já são até meio que decorados para parecer que a pessoa não está se gabando, não está se colocando. E é interessante que até filosoficamente a gente vai ver disparidade. Immanuel Kant, por exemplo, era um que dizia que a humildade verdadeira, ela é um benefício porque a gente consegue ter um senso moral das coisas. Ter uma percepção de que nós somos ínfimos num universo muito grande e que muitas vezes somos os receptores da ação de Deus, da graça. Mas Nietzsche, que é um outro filósofo, ele coloca a humildade como uma virtude falsa, porque serve para a gente esconder os nossos medos, as nossas ansiedades, e assim a gente se cala, se coloca menor para não abrir aquilo que a gente carrega de fato no nosso coração. E Paulo diz assim, com toda a humildade, como andar digno da vossa vocação com humildade? Irmão, irmã, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, só de existir demandas entre vocês, disputas entre vocês, brigas entre vocês, isso já é uma completa derrota para vocês. E voltando ao texto aqui, a questão de ser humilde, irmão, é você entender que Jesus te amou de um jeito que você jamais teria e terá a condição de oferecer de volta para Ele alguma coisa que seja igual. Ter humildade significa você não se colocar em cima do outro dizendo, olha, eu sou aquele que sabe tal coisa e tal, então você baixa a bola. Ter humildade é você quebrar a pergunta, como é que pode alguém se dizer crente e fazer tal coisa? E antes de soltar isso, você dizer assim, eu preciso realmente caminhar em oração por esse irmão. Porque humildade, irmãos, leva sempre, junto com ela, a questão de orar e se submeter a Deus. E por que isso, irmãos? Porque a humildade é você ter a certeza que você é vulnerável. É você ter a convicção que tem alguma questão em que você não consegue lidar com aquilo de fato. Talvez a pessoa tenha muitos bens, conquistas, uma boa situação bancária, terrenos, imóveis.
mas só ela sabe o quanto talvez a saúde lhe ataca. Só ela sabe o quanto às vezes o relacionamento com família é conflituoso. Só ela sabe os medos que ela carrega. E a humildade vai levar essa pessoa, ainda com tantas posses, a se quebrantar e dizer: Deus, você sabe o que está aqui no fundo do meu coração. Porque essa pessoa sabe que tantas posses não compram a salvação dos seus filhos, não compra saúde. Pode ter todo tipo de sistema, plano, o que for, mas só com Deus essa pessoa vai ter cuidado. Como pastor, irmãos, às vezes a gente recebe certos pedidos e você vê que as pessoas têm tantas coisas, mas elas colocam: pastor, ora por essa situação aqui. E você vê a pessoa se quebrantando porque sabe que é só por Deus que determinada coisa se resolve. Outros, irmãos, têm uma saúde maravilhosa, mas sabe que não tem recursos. E a humildade vai expor aquela pessoa a orar, pedindo a Deus oportunidade de emprego, pedindo a Deus uma chance para crescer dentro do trabalho, pedindo ao Senhor que a capacite para servir. E eu poderia, irmãos, começar a citar exemplo atrás de exemplo, mas a questão de ser humilde, ela trabalha exatamente com a disposição da pessoa se colocar de joelhos diante de Deus em oração. E assim eu posso te perguntar: será que você pode confiar nesses irmãos para orar por você? Abrindo seu coração? Mas será que a gente se dá a confiar para esses irmãos para que eles possam colocar para nós motivos de orar? Querido irmão, qual foi a última vez que você se ajoelhou de fato e disse: Senhor, tem misericórdia de mim? Qual foi a última vez, querido irmão, querida irmã, que você orou pelo seu povo? Porque esse é um tempo em que, diferente de humildade, muitos dão lugar ao orgulho. E o orgulho impede, irmãos, que nós sejamos vulneráveis. O orgulho impede que eu e você compartilhemos de que estamos todos, absolutamente todos, debaixo do mesmo guarda-chuva nesse país. E se nós não nos ajudarmos, quem vai nos ajudar, irmãos? Você pode dizer: ah, Deus me ajuda. Mas você se coloca diante de Deus dessa forma? Mas há uma terceira questão que eu gostaria de trazer para você. Chamado, quem eu sou. Humildade, oração, mansidão. A terceira questão, irmãos, é dentro dessa questão do chamado: imitação. Você foi chamado para ser um pequeno Cristo e não alguém destacado dos demais nesse seu tempo. E aí fica uma frase, querido irmão: não inventa, copia. Não tente inventar a roda. Faça como aquele que te chamou fez antes de você. Jesus fez. Esse é o modelo, esse é o padrão, mas esse também é um nível. Muitos de nós, irmãos, não observamos diante desse nosso tempo em que nós somos instigados a responder o tempo todo, a dizer o que pensa o tempo todo. Nós não olhamos para o nosso modelo, nós não olhamos para aquele que nos chamou. E é interessante que ele é o tempo todo mencionado. Jesus amou, Jesus abraçou, perdoou, Jesus foi duro, advertiu e Jesus também condenou. E aí, queridos irmãos, se eu não conheço a pessoa e a obra de Cristo, se eu não conheço cada vez mais para imitar o seu proceder, o tempo todo eu vou citar Jesus, eu vou mencionar em alguma situação, mas eu não serei assertivo nas minhas posições. Eu não serei aquele que de fato age como o meu Senhor me chamou para agir. Porque se eu sei, querido irmão, que Jesus amou, eu preciso amar também. Mas qual amor? Já que você vive num tempo
em que muitos, por conta de um amor falacioso, estão liberando tudo para que outros ajam como quiser. Em nome do amor, o pai tem que deixar seu filho viver. Ele tem que experimentar. Ele tem que ter novidade. Ele tem que saber pelas próprias pernas dele. E aí os pais não podem dizer não. Aliás, pais não, eles já são cuidadores, porque até mesmo a questão da paternidade já é questionada. Em nome do amor, eu preciso aceitar tudo que vem por aí, por mais ridículo que seja, por mais louco que pareça, por mais nocivo, tóxico, destruidor, o que quer que seja, eu preciso aceitar, porque isso é o amor, segundo tem se dito por aí. Esse amor leva alguém para o céu, irmão? Esse amor leva alguém para a presença de Jesus ou se afasta dele? Esse amor, ele nos faz cada vez mais silenciados diante dos questionamentos que vêm? Ou esse amor é aquele que diz assim, olha, tem limite. Esse amor é aquele que diz, aqui precisa parar, porque foi aqui que Jesus parou. Jesus abraçou, irmãos, e a igreja precisa ser uma igreja que abraça. Jesus perdoou e a igreja precisa ser um local onde as pessoas entram, irmãos, de toda forma, mas ali elas percebem o perdão de Deus. Porque eu não vou me colocar acima de ninguém, mas eu vou dizer, olha, Deus tratou com a minha vida e pode tratar com a sua. E não que eu seja maior, melhor, alguma coisa, eu só cheguei antes. E Paulo coloca isso na sua carta, dizendo, olha, eu, o menor dos apóstolos, me coloco diante de vocês para dizer, estou rogando, estou pedindo, sou um prisioneiro do Senhor. Andem de modo digno. Sabe, irmãos, se Jesus é imitado, o que vai acontecer é que nós vamos repetir aquilo que o Senhor vivenciou. E assim, irmãos, seremos perseguidos, sim. Seremos muitas vezes observados e as pessoas farão esse gesto para conosco. Seremos muitas vezes, irmãos, tratados como aqueles que são desprezados. Porque ao invés de caminhar atrás da última novidade tecnológica, a gente vai caminhar atrás das ferramentas do carpinteiro de Nazaré. Ao invés de nós buscarmos qual é o último coach que está aí dando seus métodos para que a gente cresça e seja destacado dos demais, a gente vai imitar o Senhor dizendo, eu vou até as multidões e vou chorar por elas, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Mais ainda, irmãos, se eu vou imitar Jesus, eu vou abrir mão de muita coisa que eu penso que é direito meu, porque eu conquistei, e vou dizer, não, isso pertence ao Senhor, e é para Ele que eu vou observar. É estranho, irmãos, para não dizer triste, que nós observamos muitos hoje que querem uma igreja com padrões modernos, uma igreja que seja tolerante a todo tipo de vontade, a todo tipo de desejo. Muitos querem hoje, irmãos, uma igreja que não confronta pecado. Aliás, essa é uma outra palavra que está em desuso, está fora de moda. Porque a verdade tem se tornado objeto de ódio das pessoas. O melhor é que a gente viva bem se tolerando, no sentido de que cada um faz o que bem quiser. Mas aonde está a imitação daquele que é o nosso Senhor? Há uma ira, uma revolta, um distanciamento da igreja, irmãos, que discursa algo distante do que eu penso. Porque todo o meu pensamento, tudo aquilo que eu carrego, que compõe os meus valores,
eu vim adquirindo ao longo da vida e agora, de repente, essa questão de receber Jesus vai me fazer reformular os meus pensamentos? Ora, o que é isso? Não dá para a gente aglutinar aquilo que tem de bom aqui, aquilo que tem de bom ali, a gente faz uma síntese dessas coisas. E veja, para que a gente comece a caminhar para uma definição mais direta, querido irmão. Pensa em Jesus, aquele que eu estou aqui defendendo que você deve imitá-lo. Um homem, no meio de talvez 12, depois 120. Mas veja, esse homem, ele dizia para aquelas pessoas ao seu redor: olha, se vocês são os meus discípulos, vocês vão fazer aquilo que eu mando. Querido irmão, querida irmã, se hoje surgisse alguém dizendo assim num grupo em que você estiver, qual é o pensamento que vem na sua cabeça, no seu coração? Esse cara só pode ser doido. Esse cara só pode ser alguém que quer me manipular. Esse cara só pode ser alguém que tem realmente certos problemas. Porque ele está me impondo obediência. E eu vivo na era da liberdade. E aqui, querido irmão, a gente precisa ter um entendimento muito simples. Porque Jesus disse a questão de obedecer. E aí a gente só vai chegar a duas questões. Ou Jesus de fato é Deus, e aí eu obedeço porque eu tenho temor de Deus. Eu penso que ser Deus é algo muito diferente do que ser um ser humano destacado. Então eu assumo a obediência porque de fato Ele é Deus. Ou eu rejeito esse homem e eu assumo todas as outras questões que vão para o meu coração, mas também a consequência que Ele declara quando me chama para obedecê-lo. Você está percebendo a seriedade que é obedecer Jesus ou não? Um homem que andou no meio de vilas, que não tinha nada diferenciado para mostrar para as pessoas, mas um homem que tinha autoridade na sua palavra, que tinha poder espiritual. Onde está a igreja de hoje diante de Jesus? Gostaria de te chamar a pensar, querido irmão, diante do que nós expusemos aqui. Paulo diz assim: eu estou pedindo a vocês, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como eu vou ser alguém usado por Deus para edificar pessoas, se eu não tenho noção de para que eu fui chamado? Igrejas que não têm base começam a colocar atividades e mais atividades, e as pessoas entram, se empolgam e vão junto e tal, vai ser muito legal, mas na hora que o vento sopra, quem vai segurar? Se eu não tenho humildade, irmãos, eu vou começar a pensar que eu sou bom demais. Porque ninguém se preocupa com as pessoas como eu me preocupo. Ninguém chora com elas como eu choro. E aí eu começo a criticar o irmão, criticar a irmã, porque ele não está fazendo o que eu faço. Se eu não tenho humildade, eu não oro mais pelas pessoas, entendendo que é Deus que transforma e faz uma obra. E aí eu passo ou a agredir, ou a questionar, ou a dizer para as pessoas: vocês são crentes não. Se eu não imito Jesus, irmãos, eu começo a imitar outras pessoas. Eu começo a imitar o modelo intelectual que eu recebi dos meus professores. O modelo intelectual que eu recebi daqueles que formam a minha opinião. O modelo intelectual que vai entrar em choque invariavelmente com outros modelos. E aí eu começo a disputar. Porque eu não estou querendo edificação, eu quero vencer disputas.
Eu quero dizer que eu estou certo e o outro está errado. E nós estamos orando, irmãos, pedindo que esse seja um ano de edificação. Mas eu não sei se você já percebeu, esse é um chamado para mim e para você. Não é só para os pastores, não é só para os presbíteros. Todos nós fomos chamados para nos envolvermos nessa caminhada. Todos nós recebemos dons e talentos. Todos nós, irmãos, temos esse livro diante de nós. O que nós temos feito com esse livro? E eu queria encerrar te convidando a orar e que você respondesse essas perguntas diante de Deus e não de mim. Gostaria que você pensasse se você já tem convicção do seu chamado diante de Deus. Se você tem essa convicção, o que você tem feito com isso? Gostaria de te perguntar se você tem orado pela sua igreja com amor de verdade. Qual o tempo que você tira para orar pela liderança dessa igreja? Para orar por outros irmãos? Será que é só na hora que está doente? Qual tem sido o nível, querido irmão, de Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu trabalho? Qual tem sido o nível de Jesus nas suas escolhas do dia a dia? Jesus é maior do que as suas paixões? Jesus é maior do que o seu viés político, seja ele qual for? Quem é Jesus para você? E eu vou repetir algo que eu tenho falado aqui. Todos os dias você está respondendo essas perguntas. Todos os dias você está respondendo, talvez sem saber. Com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas falas, principalmente com o seu ânimo diante de Deus, diante da igreja. Talvez você pense que eu estou pegando muito pesado. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que Jesus, irmãos, enquanto é dia, está nos dando a mão para a gente mudar. Mas isso não vai durar para sempre. E nem eu sei a hora, o momento em que as portas se fecham. E talvez, pelas nossas atitudes, a gente demonstre que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Baixa a sua cabeça. Eu não tenho receio de você me rejeitar. Mas eu quero rogar a você que você, por temor a Deus, respondesse se você tem convicção do seu chamado. Se você tem orado, clamado e se colocado muitas vezes nas suas vulnerabilidades diante de Deus. E se você tem sido um imitador de Jesus. Nosso Deus, essa é uma noite dura. Quando nós pensamos, ó Pai, que às vezes estamos tão aquém daquilo que é o teu padrão. Mas Jesus, eu te peço, Pai, transforma o aperto, ó Deus, em decisão. Transforma, Senhor Deus, a dúvida em certeza. Transforma, ó Deus, o nosso coração em um coração que é teu de fato, Pai. Eu oro, Deus, te pedindo para esse que está ouvindo a tua palavra nessa hora. Ó Deus, não tem os requintes dos grandes e verdadeiros, ó Deus, líderes, pregadores desse nosso tempo. Mas, ó Deus, é a palavra do Senhor. É o texto da Escritura que está aqui sendo exposto. E eu rogo, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai,
a sair, ó Deus, desse marasmo, desse medo, a sair, ó Deus, desses tempos de disputas, a sair, ó Deus, dessas dúvidas, a sair, ó Deus, dessas desconfianças e, ó Deus, a assumirmos um compromisso verdadeiro, Pai. Eu oro, ó Deus, te pedindo que o Senhor levante homens e mulheres aqui, ó Deus, que vão dizer: essa igreja é a minha igreja. E eu quero, ó Deus, ser usado por Ti para fazer a diferença nesse lugar. Pai, cansados de tanto, ó Deus, às vezes experimentarmos decepções, eu rogo, ó Deus, trabalha no nosso coração. Convence-nos, ó Jesus, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E ajuda-nos, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos perdoe naquilo que falhamos. O Senhor é tão bom para conosco, e quantas vezes, ó Deus, nós queremos ir além do que a Tua palavra nos diz. Tem misericórdia de nós. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor.